paz do Senhor. Amém, meus amados? Vamos ler a palavra do Senhor Deus, livro de Isaías 55, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, é o tema do Avivanac deste ano. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deus está convidando a multidão a ir até a Ele, porque vai encontrar felicidade. Quando fala em vinho, fala-se na alegria que o Senhor Jesus Cristo tem para dar àqueles que Ele chama, que acha guarida na pessoa bendita dEle. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quando fala-se em leite, fala no sustento. É o mesmo que o pão para saciar a fome espiritual daqueles que estão famintos por Deus. E o Senhor Jesus Cristo está convidando o povo: vinde, vinde a mim nessa noite. Todos os dias a porta está aberta, ela continua aberta para aqueles que estão nessa terra com vida. Aleluias. O nosso Deus, Ele já veio, Ele já está aqui. Aleluias. Quem pediu pra Deus curar? Quem pediu pra Deus renovar? Se prepare, se prepare. Ele já ouviu o teu clamor e não mandou ninguém pra lhe representar. Ele mesmo veio. É real a tua presença aqui neste lugar. Onde ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Onde ele chega, a situação muda na mesma hora. Onde ele chega, ele já está aqui. Quem pediu pra ser renovado, seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, seja curado agora. Quem pediu pra ser transformado, se prepare, porque ele veio saltando pelos montes. Ele veio, sinta ele aqui. Ele veio trazendo sua vitória.
Você está sendo tocado. Você está sendo renovado. Você está sendo transformado. Sinta Ele aí. Oh, aleluia. Ele já está aqui. Você está sendo curado. Você está sendo renovado. Você está sendo transformado. Sinta Ele aí, irmão. Eu sinto Ele aqui. Sinta Ele aí, porque Ele veio. Aleluia. Eu sinto Ele aqui. Sinta Ele aí, porque Ele veio. Aleluia. Ele está aqui. Receba a cura, receba o milagre, receba o sol e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba o sol e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba o sol e a libertação. Receba o sol e a libertação, porque Ele veio. Ele já chegou. Aleluia. Eu cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Quantos já puderam sentir a presença de Deus neste lugar? Enquanto eu vou adorar a Deus com essa canção, você vai pegar na mão do teu irmão e falar assim pra ele: irmão, enquanto você canta, Deus cuida. Pega na mão do teu irmão que está do teu lado e profetize na vida dele nessa noite. Enquanto você canta, Deus cuida, Deus trabalha. Aleluia. Deus abençoe nosso irmão Buco pelo convite. Eu tenho visto e ouvido o que tu tem dito todo dia, que não suporta a angústia, essa prova, esta agonia, que não sabes mais o que fazer, que já teve vontade de morrer, pra ver se elimina de uma vez toda esta dor. Eu já te disse como é que vencerás todo esse deserto. Não é desistindo nem parando no caminho, não é retrocesso, pois o meu futuro pra você, você nem imagina o que vai ser. Eu te garanto que vou fazer é de espantar. Se você esqueceu do que te falei, da estratégia que te passei, abre bem os teus ouvidos, pois novamente eu vou lhe falar. Canta que eu cuido da tua casa, canta que eu cuido da tua vida, canta que eu cuido do teu lar e protejo os teus. Canta que eu salvo o teu marido, canta que eu te livro do perigo, canta pois o teu louvor eu tenho recebido. Vai
Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está sentindo o cheiro de milagre aí? Aleluia. Estamos já sem voz. Estivemos ministrando um trabalho, teve aqui à tarde. Deus operou. E o mesmo Deus que esteve à tarde está aqui presente nessa noite. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Cheiro de milagre. Cadê você que crê? Levanta a tua mãozinha lá em cima e tome posse. Você só ouve falar, mas nunca aconteceu contigo. Milagre aconteceu com muitos. Tudo já te desprezou, a família te desprezou, mas o Deus de milagre está presente no Avivanac aqui. Ei! Tem cheiro de milagre no recinto. Tem cheiro de promessa se cumprindo. Tem cheiro de virtude, cheiro de unção. Tem cheiro de vitória para cada irmão. Tem cheiro de milagre no recinto. Milagre não se explica, é como o vento. E quem tentar entender vai perder o seu tempo. Quem disse que era o fim vai ter que contemplar o milagre que Deus vai realizar. É Ele quem te fala, pode confiar. Oh, recebe aí. Tem milagre acontecendo lá na tua casa. Tem milagre acontecendo na tua família. Tem milagre acontecendo lá na faculdade. E através do teu milagre tu vai ganhar vida. Vai acontecer milagre que o mundo duvida. O médico desenganou, te deu final de vida. Deus vai tirar a enfermidade, jogar no infinito. A medicina perguntando como é que foi isso. Você responde, isso é milagre. Isso eu não explico. É milagre, é mistério, é coisa do divino. Seu guardiã é perfeito, trabalha bonito, faz coisa impressionante, além do impossível. Como transforma água em vinho, ter um gosto incrível. Deus vai confundir a terra, mostra que Ele é. Mas estão querendo atrapalhar, colocar o pé. Ou ele morre ou se converte, ou sai do lugar. O que é teu está guardado, ninguém vai tomar. Receba agora o que Deus tem pra te dar. Recebe fogo, recebe água, recebe pão, recebe brasa, recebe cura, recebe ousadia pra tua vida, que hoje é de graça. Recebe ouro, recebe prata, recebe casa, recebe carro, recebe emprego, recebe brasa. Deus vai agir, agir, agir. Hoje é novo para o teu povo, hoje é mudança pra tua vida. Hoje começa uma nova história. Hoje é milagre. Olha ele aí, tá pegando aí. Hoje é milagre. Hoje é milagre. Aproveitando que os irmãos ainda estão em pé, eu quero fazer uma leitura no Evangelho de João, no capítulo 5, e o versículo 6. Quem tem Bíblia, por gentileza, abra a tua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo 6. Diz o seguinte: E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Amém. Os irmãos podem tomar o assento. Quero cumprimentar a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Que bom, queridos, que pela misericórdia de Deus, aqui estou. Graças a Deus. Deixei meus compromissos ali em Três Marias, que nós também estamos em grande festa ali em Três Marias. Visto que já tinha assumido esse compromisso, deixei a festa ali e vim aqui atender os irmãos. Mas logo após o culto tenho que viajar, porque amanhã de manhã devo estar ali na igreja, porque a festa continua até amanhã à noite, se Deus assim permitir. Mas é muita alegria, meus irmãos, pela primeira vez estar aqui nessa cidade. Tivemos aqui já Pedra Corrida, né? Já tivemos aqui uma vez, muitos anos atrás, mas hoje, pela misericórdia, Deus me dá essa oportunidade. Nosso querido irmão Buco, que é isso, irmão? Que não...
do pai aromênio. Que nome, pela primeira vez eu vejo um nome chamado Buco. Que bênção. Irmão está aqui dirigindo essa pequena cidade, mas está animado, graças a Deus. Deus continue te abençoando. Meu querido pastor local, regional, pastor José Martins Melo, é isso? Deus te abençoe, querido. É um prazer de poder te conhecer. Mas também, meus irmãos, demais pastores, demais obreiros que estão aqui no púlpito, a cantora, os demais cantores, cantor Matos Nascimento, que está aí por aí, também a gente já conhece há alguns tempos, Deus abençoe. E me acompanha também o presbítero Eduardo, José Eduardo, e o jovem Wendel, e o Paulo, ali de Ipatinga, que é meu amigo de muitos anos, há 30 anos que nós se conhecemos. O Paulo é meu grande amigo, graças a Deus que me trouxe aqui nessa noite. Bem, amados, estamos numa grande festa, os irmãos estão aqui cultuando a Deus. Eu soube que Deus tem abençoado esses dias, porque Jesus ainda continua batizando, salvando, curando. Graças a Deus, o nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo. Eu não tive o privilégio, querido, de nascer num lar cristão, não nasci no lar cristão. Meus pais não conheciam Jesus. A minha mãe era uma macumbeira, era espírita, a minha mãe era índia, e o meu pai, então, filho de espanhol. E eu não nasci no lar evangélico, pelo contrário. Minha mãe, quando eu estava com 8 anos de idade, a minha mãe me batizou lá na macumba, lá no espiritismo. E, infelizmente, queridos, uma casa onde não tem Jesus, não tem paz. Uma casa onde tem Jesus, não tem alegria. Numa casa onde tem Jesus, não tem felicidade. É só tristeza, só angústia. E a nossa casa era um centro de macumba. Sempre às sextas-feiras, juntamente com minha mãe, nós íamos para o cemitério arrancar ossos de defunto para fazer despacho nas encruzilhadas. Eu recebi espírito Exu tranca-rua, demônios revoltados, e fui escravo de Satanás. E como é ruim, como é triste a pessoa ser escravo. O escravo não tem direito de nada, meus irmãos. Ele é escravo. E a nossa casa, então, todos nós éramos escravos. Eu tenho mais 2 irmãos, todos os 2 irmãos também escravos, entraram pelo caminho das drogas, e aí então foi uma situação difícil. Meu pai e minha mãe não se davam, briga todas as noites, e a minha mãe, as irmãs aqui do círculo de oração, queridas, a minha mãe era bem baixinha, e todo baixinho é invocado, todo baixinho é invocado, a minha mãe era invocada, irmão, cheia de demônios. A minha mãe era tão boazinha que deu 2 tiros no meu pai dentro de casa. De tão boazinha que ela era. Quase matou meu pai. Se meu pai não tivesse, Deus não tivesse misericórdia dele, e tivesse um plano na vida dele, ele já estava no inferno. Mas Jesus tinha um plano em nossa casa. Jesus tinha um plano com nossa família. Graças a Deus, meus irmãos, não vou contar minha história, meu testemunho, porque é longo, mas Jesus nos achou. Estávamos perdidos e Jesus nos achou. Aleluia! A minha mãe aceitou a Jesus, meu pai aceitou a Jesus, eu era jogador do Grêmio, aceitei a Jesus, e hoje estou aqui pregando a palavra de Deus, porque Jesus é Senhor. Jesus ainda salva, cura e batiza com o Espírito Santo, aleluia! E Ele está aqui nessa noite, meu querido. Crentes, se você crê, Jesus poderá te batizar em pleno ar livre. Jesus batiza os crentes com o Espírito Santo. E se você ainda que não tem Jesus, se você crê, Jesus vai entrar na tua vida, no teu coração, e vai transformar a tua vida, meu querido, porque Jesus é Senhor. Eu li aqui um versículo na Bíblia Sagrada, e Jesus fez uma pergunta para um jovem, para um homem: queres ficar são? Foi a pergunta que Jesus fez para um homem paralítico. Queres ficar são? E é o tema da minha mensagem nesta noite. A Bíblia diz, meus irmãos, que havia uma festa em Jerusalém.
E das muitas festas que os judeus comemoravam, 3 festas se destacavam: a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E Jesus, certamente, ele foi participar de uma dessas festas que havia ali em Jerusalém. E diz a Bíblia que no contexto que em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda. E diz aqui a Bíblia, meus irmãos, que em redor daquele tanque havia uma grande multidão. Mais ou menos, aproximadamente 800 pessoas se aglomeravam ao redor daquele tanque. E porque diz a Bíblia que em certo tempo um anjo descia naquele tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia recebia a bênção, recebia a cura para sua enfermidade. E então diz a Bíblia que ali havia um homem que estava deitado. E há muito tempo, 38 anos que ele era paralítico. Meus queridos, e diz a Bíblia que o Senhor Jesus chegou perto daquele homem e fez uma pergunta: queres ficar são? E diz aqui a Bíblia que o enfermo respondeu para Jesus: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloca no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Meus queridos, diante dessa palavra, eu vejo aqui nesse versículo pelo menos 3 pontos interessantes e importantes, e eu quero aplicar nessa noite, se o Espírito Santo me permitir falar. Eu vejo aqui, em primeiro lugar, a provisão de Deus. A provisão de Deus. Sim, irmãos, porque diz aqui que aquele tanque havia água. Então nesse tanque eu vejo aqui a provisão de Deus. E a Bíblia Sagrada, ela nos mostra muitas e muitas passagens que nos mostra Deus oferecendo a sua provisão. E eu vejo, meus irmãos, em primeiro lugar, o primeiro casal, a Bíblia fala de Adão e Eva. Quando aquele casal que estava ali no paraíso que Deus colocou, enquanto, meus irmãos, eles tinham paz, eles tinham felicidade, e diz a Bíblia que toda tarde, o finzinho da tarde, Deus se aproximava para ensinar, dar estudo bíblico para aquele casal. Eles eram felizes, mas até o dia que eles pecaram. E quando desobedeceram a voz de Deus, irmãos, eles então tiveram agora uma separação entre eles e Deus, entre o pecado e Deus, meus irmãos, não há comunhão. Houve agora uma separação, eles não tinham mais comunhão com Deus, se esconderam. Diz a Bíblia que eles se esconderam entre as árvores do jardim, e quando Deus chegou naquele jardim, Deus procurou por aquele casal e não encontrou, e Deus fez uma pergunta: onde estás, Adão? E ele agora com medo, diz a Bíblia, que ele disse: eis-me aqui, Senhor, eu temi, estou com medo, porque, meus irmãos, o pecado afasta o homem de Deus. Agora aquele casal que estava ali desnudo, a Bíblia diz, irmãos, que Deus teve que sacrificar um cordeiro e teve que vestir aquele casal. Então eu vejo ali a provisão de Deus. Aquele cordeiro que Deus teve que sacrificar, eu vejo a provisão de Deus. Deus sacrificou um cordeiro e vestiu aquele casal que estavam desnudo. Eu vejo a provisão de Deus naquele cordeiro. Mas quando eu olho na Bíblia Sagrada, lá em Isaías no capítulo 6, e versículo 5 e o versículo 6, diz a Bíblia que Isaías teve uma visão de Deus. E até então, irmãos, a Bíblia fala, se você olhar no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6 de Isaías, você vai encontrar muitas vezes a Bíblia dizendo que Isaías dizia assim: ai dos pecadores, ai das nações, ai dos bêbados, ai. Então ele foi falando ais e ais e ais, porque Isaías, ele só viu os defeitos da vida das pessoas, irmãos. Mas a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, no capítulo 6 de Isaías, e diz a Bíblia que quando morreu o rei Uzias, ele teve uma tremenda visão, e naquela visão ele foi na presença de Deus, ele foi lá no templo, e quando ele adentrou no templo, sabe quem ele viu? Ele
viu o Senhor sentado no templo, sentado em um trono, aleluia. E a Bíblia diz que quando ele pôde ver o Senhor, os anjos voavam e os anjos cantavam uma canção dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia, irmãos. Que maravilha, que maravilha. Eu estou vendo aqui os cantores cantando, os outros vêm aqui falando línguas, pulando de alegria. Vocês imaginam um coral de anjos cantando? Anjo não desafina, irmãos. Anjo não desafina. Então eles começaram a cantar dizendo: Santo. E nesse exato momento, os anjos estão dizendo na presença do Senhor: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, porque o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, Ele é santo. Aleluia, aleluia. E ele teve essa tremenda visão. E quando ele viu essa visão, diz a Bíblia que ele viu a glória de Deus encher aquele templo. A fumaça, que significa a glória de Deus, encheu aquele templo. Ele pôde ver também agora um dos anjos voar, e foi lá no trono de Deus e pegou, meus irmãos, com uma tenaz, uma brasa viva. Eu vejo ali a provisão de Deus, aquela brasa viva, a provisão de Deus. E a Bíblia diz que aquele anjo veio e tocou nos lábios de Isaías e disse: Estás purificado, aleluia. Ei, essa é a provisão de Deus, meu filho. Aquela brasa viva nos lábios daquele homem, daquele profeta. E ele teve que gritar dizendo: Ai de mim. Até então ele só via o defeito dos outros. Até então ele via apontando o defeito dos outros. Mas quando ele viu a glória de Deus, ele olhou para si mesmo e disse: Ai de mim. Ai de mim, que estou perecendo, que estou morrendo. Sim, meus irmãos, ele viu a sua miséria, ele sentiu a sua miséria, mas ali estava ali a provisão de Deus, a brasa viva, aleluia. E agora você pode perguntar para mim, pastor Doronel, se para o Adão e Eva, Deus sacrificou um cordeiro e vestiu aquele cordeiro porque o casal estavam desnudos, e agora aqui Isaías e a brasa viva, e qual é a provisão de Deus para nós hoje, pastor Doronel? Será que existe isso para nós hoje, o homem do século 21? Eu vejo sim, irmão, a provisão de Deus para mim, para ti, para nós aqui nessa noite, que está lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, ele profetizou dizendo assim: Mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão um com os outros. Ei, aqui está a provisão de Deus, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa é a provisão para mim, é a provisão para ti. O sangue de Jesus veio, aleluia, e me purificou de todo o pecado. É por essa razão que eu estou aqui nessa noite glorificando o seu nome, porque o sangue de Jesus me purificou. Eu estava condenado ao inferno, candidato ao inferno. Satanás já estava gritando dizendo: Ele é meu, eu vou levar ele comigo. Mas Jesus me achou e cobriu-me com seu sangue e me purificou com seu sangue. Tem sangue aí? O sangue de Jesus te purificou. Tu sente esse sangue na tua vida. Tu pode dizer nesta noite: Ei, Jesus me purificou. Eu estou purificado com o seu sangue. Ele me lavou com o seu sangue. Oh, glória a Jesus, irmão. Sim, aleluia. Queridos, e nós temos o sangue de Jesus é mais do que uma bomba atômica, irmãos. Aleluia. Nós temos uma arma tão poderosa, querido. Pena que nós não descobrimos ainda. A maioria dos crentes não sabe que tem esse poder na vida dele. Porque quando o diabo chega perto de ti e diz: Eu vou te engolir. Qual é a tua igreja? Ah, eu sou da igreja tal. Eu sou da igreja tal. O diabo não quer saber de placa de igreja. Ele diz assim: eu vou lá engolir a tua igreja e engulo você também. Mas quando ele chega perto de ti, ele olha e vê que você está coberto do sangue. Ele não pode te tocar. Você está protegido. É o sangue de Jesus, meu irmão. E quando o crente clama o sangue de Jesus, o inferno estremece. Satanás tem que cair fora. Sai fora! Sai fora! Porque o sangue me purificou. Meu querido, só um pedacinho do meu testemunho, só um pedacinho. A minha mãe tinha aceitado a Jesus, irmãos.
Uma crente foi lá e pregou para minha mãe. Teve coragem de ir lá no centro de Macumba e pregar para minha mãe. Era uma crente que estava desviada há 20 anos. Ela trabalhava com minha mãe no centro de Macumba. Aquela crente desviada. Sumiu lá na nossa casa. Passou uns 6 meses. E ela chega lá em casa agora com um livro preto debaixo do braço. Imagine, meus irmãos, há 60 anos atrás, a Igreja Católica proibia das pessoas ler a Bíblia. Porque eles falavam que quem lesse Bíblia ficava doido. Somente o padre podia ler Bíblia. Católico não poderia. Então os católicos estão aqui nessa noite. Hoje você pode dar glória a Deus, porque hoje o padre prega a Bíblia e você tem a Bíblia na mão. Mas há 60 anos atrás não podia. Ninguém podia ler Bíblia, somente eles. Então nós lá em casa, nunca, minha mãe e meu pai nunca possuíam uma Bíblia, nunca lemos uma Bíblia, nunca pegou a Bíblia na mão. E a ordem era essa: se aparecer um crente na sua casa com um livro preto, desça no pau, desça no cacete. Essa era a ordem que nós recebemos lá em casa. Eu sou o mais velho. Meu irmão, nós éramos 3 rapazes. Meu pai endemoniado. A minha mãe e meus irmãos, em cada fio de cabelo tinha um demônio. A minha mãe era tão endemoniada que ela entrava no diabo e o diabo ficava endemoniado. De tão demônio que ela era, uma baixa desse tamanho. Meu queridos irmãos, sai da frente que é mulher endemoniada. As pessoas caíram na presença dela. Então meu pai disse: olha, meu filho, se eu estiver aqui em casa, apareceu um povo aqui com Bíblia, com um livro preto debaixo do braço, se eu estiver em casa eu vou descer no cacete. E se eu não tiver, vocês 3 metem o pau. Então essa era a ordem. Graças a Deus que nunca apareceu um crente ali, porque nós estávamos amados até os dentes. Graças a Deus que não apareceu, porque essa era a ordem, meus queridos. Mas chegou um dia, um sábado à tarde, mamãe sozinha em casa, de repente bate na porta da casa, porque a nossa casa sempre era cheia de pessoas que iam lá fazer trabalhos. Então a minha mãe, quando abre a porta, lá está uma crente com um livro preto embaixo do braço. E aquela crente doidinha, porque existe o doido de Deus. E Deus ama a crente doido. Deus ama a crente doido. Porque o doido de Deus, quando Deus diz vai, ele vai. Jesus disse fala, ele fala. Aleluia. E aquela crente era doidinha. Irmão, tira esse guarda, sabe, porque eu vou derrubar tudo, porque não tem ética nenhuma. Vou derrubar tudo isso aqui. Não. A minha mãe, quando olhou, a missíssima da minha mãe, só que minha mãe, quando viu a Bíblia debaixo do braço, a minha mãe se fechou e ficou na porta da casa assim, para não deixar aquela crente entrar. Mas aquela crente era cara de pau, irmão. Pensa numa crente cara de pau. Ela disse: ai, Miriam, dá licença que eu estou cansada. E naquela época, irmão, imagina 60 anos atrás, quem tinha uma pessoa que tivesse uma bicicleta era meio riquinho. Porque só tinha no pesão mesmo. O ônibus não tinha. Quem tinha um Fusca, meu Deus, era bilionário. Quem tivesse um Fusca. E ela no pesão mesmo. Ela, para chegar lá em casa, ela levou 3 horas para chegar lá em casa, porque não tinha ônibus. Então, num sábado à tarde com muito sol, ela disse: Emílio, eu estou cansada, estou com sede, dá licença. Empurrou a minha mãe, dá licença que eu estou cansada. Entrou, sentou e disse: vai lá buscar água para mim que estou morrendo de sede. E a minha mãe, braba, irmão, ficou mais, porque viu a Bíblia debaixo do braço da crente. Minha mãe foi lá, buscou água, ela bebeu água e tomou água. Depois, e na nossa casa era uma casa de madeira, só tinha, meus irmãos, imagens. E ela chegou e disse assim: isso aí não vale nada. Isso não vale nada. Isso aí, ó, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, tem garganta, mas não sai som. E chegou da casa da minha mãe, a minha mãe estava em pé, minha mãe em pé, meu irmão, porque pensou assim: a hora que ela se levantar, eu vou derrubar essa crente. Eu vou derrubar para ela aprender com quem que ela está falando. Aí então a irmã sentada e disse assim: tu, Emília, macumbeira, feiticeira, tu vai para os quintos dos infernos. Mas assim na cara. A minha mãe chegou atrás de raiva. Esperou que ela se levantasse. Aí a irmã falou, meus irmãos. Mas quando estava desviada há 20 anos, ela falou em 5 minutos, acabou o repertório, não tinha mais assunto. Ela fechou a Bíblia, pegou e disse: Emília, eu vim aqui trazer essa Bíblia para ti ler. Pega essa Bíblia e lê.
Porque isso aqui é a palavra de Deus. Se levantou, entregou a Bíblia para minha mãe não pegou a Bíblia. A minha mãe olhou sério para ela, estava olhando sério para ela. Aí a minha irmã estava tão desligada. A irmã chama-se Mailde dos Santos. Ela vive hoje, está lá em Blumenau, com 97 anos. Ela chegou e disse assim, entregou a Bíblia, minha mãe não pegou, ficou olhando para minha mãe. Mas a minha mãe estava tão desligada que, nossa, meus irmãos, parece que ela não se tocou, como diz o outro, que ela estava dentro de um centro de macumba, que ela estava diante da maior macumbeira do estado de Santa Catarina. Ela esqueceu disso. Quando ela disse, pega a Bíblia, que é a palavra de Deus, a minha mãe não pegou. Quando olhou para minha mãe estava espumando, a minha mãe estava possessa. E ela disse, ai meu Deus, aí que ela se intocou, que ela estava diante de uma macumbeira tremenda. E ela disse, Jesus tem misericórdia. E Jesus teve mesmo. Ei, porque Jesus disse, esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome seguirão, aleluia, irmãos. Esses sinais seguirão aos que crerem. Aonde o crente vai, Jesus vai também. Aonde o crente botar a palma do pé, Jesus também coloca as palmas do pé. Aleluia. Jesus não deixa os seus sozinho, não. Ele não desampara os seus. A irmã Maíra estava ali, mas estava ali com ela o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ela estava cheia de autoridade. A minha mãe queria derrubar. Quando olhou para derrubar a irmã Maílde, sabe o que aconteceu? A irmã Maílde regalou os olhos e disse, meu Deus, tenha misericórdia. Minha mãe caiu no chão, irmão. Porque o diabo ele não resiste o crente cheio do poder. Ele não resiste o crente cheio do Espírito. Ei, tem crente aqui nessa noite cheio do Espírito. Ei, Deus vai te usar. Deus quer te usar. Crente cheio do Espírito. A glória. Mamãe caiu. Mamãe caiu. E a minha mãe disse, Jesus tem misericórdia. Demônios não se manifestem. Porque a minha mãe tinha uma legião de demônios. Pegou na mão da minha mãe e disse, levanta. Minha mãe levantou. Minha mãe estava tonta. Não sabia onde estava. Olha com os olhos regalados para o árvore e diz assim, o que está acontecendo comigo? O que foi que aconteceu? Onde eu estou? Minha mãe, a mãe disse, você está dentro da sua casa. O que aconteceu comigo? Ih, tu está cheia de capeta. Pega a Bíblia, lê a Bíblia. E como diz o mineiro, irmãos, a irmã Maílde cascou fora. Outro dia eu volto. E a minha mãe ficou com a Bíblia ali, meus irmãos. Nunca tinha lido uma Bíblia. Embrulha a Bíblia nos panos. Vá lá no guarda-roupa e bota a Bíblia lá no meio do guarda-roupa. E disse, eu não vou ler essa Bíblia, porque o padre falava que quem lesse Bíblia ficava doido. E ele disse, eu não quero ficar doido, porque esse povo tudo é doido. Sentou na beira da cama e invocou os guias. E quando ela estava invocando os guias, ela fez uma pergunta para o guia. Que espírito foi esse que me derrubou? Porque até então, as pessoas caíram na presença dela. E ela caiu na presença de uma crente. Então ela entendeu que a crente, o crente tinha um espírito mais forte do que o dela. Aleluia! Ela entendeu isso. O crente tem uma força maior. Ela não sabia que a crente estava cheia do Espírito Santo. Que espírito foi esse que me derrubou? E quando ela estava invocando, meus irmãos, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo entrou em ação. O Espírito Santo entrou em ação. E ela teve um arrebatamento de espírito. A minha mãe. E ela foi em determinado lugar. Num lugar que só tinha uma mulher. Uma senhora que trabalhou com ela 17 anos lá na macumba. E aquela mulher tinha morrido há 17 anos atrás. E ela disse, Emília, tu viesse para o lugar de tormento. E a minha mãe disse, não. Ela disse, tu viesse para o inferno. Ela disse, não, o inferno na terra. Se faz o bem, recebe o bem. Se faz o mal, recebe o mal. Doutrina kardecista. Ela disse, não, você veio para o inferno. E de repente entrou uma porção de pessoas, meus irmãos, baixinhos, homens pequeninos, bem magros, esqueléticos, foram se aproximando da minha mãe. Ela foi ficando com medo. Ela quis sair daquele lugar, mas não conseguia mais.
Ela não conseguia sair do lugar. E aqueles homens todos olhando para ela, todos magros, esqueléticos, olhando, com os olhos bem esbugalhados, olhando para ela. Ela com medo tremendo.